Sejam muito bem-vindos ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje a gente vai falar do porquê protestantes estão se convertendo ao catolicismo. E antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a já clicar aqui embaixo, curtir o vídeo, né? Se você é um ex-protestante que se converteu ao catolicismo, deixe o seu relato de conversão aqui. Quero conhecer um pouco mais sobre a sua história. E não esqueça de compartilhar com aquele amigo seu que está investigando um pouco sobre a fé católica, né? Para a gente conseguir ajudar e resgatar as almas dessas pessoas para a barca, né? Para a barca de Pedro. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar, né? Responder essa pergunta do porquê que protestantes estão se tornando católicos. E, ao meu ver, a análise que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje, a grande culpa é da apologética protestante, né? Os próprios protestantes têm ajudado e muito, né, na conversão dessas pessoas ao catolicismo. Antes da gente começar, eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre esse fenômeno, né, da conversão dos protestantes ao catolicismo. Vou deixar um videozinho aqui para a gente se situar a respeito disso. Bom, eu tenho ouvido muitos relatos assim, aqui no Brasil, de irmãos ou membros de igrejas, sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas, retornando para o catolicismo romano e dizendo: a igreja católica é a verdadeira igreja. Como Justin Peters falou, se isso ocorre é porque não houve conversão verdadeira. Mas preste atenção, tem um perigo maior aqui. Como um membro de uma igreja histórica pode sair e retornar ao catolicismo, sendo que o catolicismo é pagão, é uma seita? A falha está que mesmo dentro de uma igreja histórica, essas pessoas não estão sendo expostas à pregação do evangelho, que é o único poder que transforma, que salva o pecador, é a exposição fiel do evangelho. O que está acontecendo é que elas estão sendo expostas demais a doutrinas, doutrina da eleição, doutrina da eclesiologia, pneumatologia. Estão sendo muito bem treinados na teologia reformada, não estão sendo confrontados com a pregação do evangelho. É a única coisa que pode transformar um pecador, redimi-lo e fazê-lo uma nova criatura à imagem de Cristo. Então vai para os novos pregadores e até para os pregadores reformados: ensinar todo o conselho de Deus não é necessariamente pregar o evangelho. Eu posso ensinar todo o conselho de Deus para os bodes, e os bodes continuarem bodes, só que mais inteligentes. Para o bode se tornar ovelha, eu tenho que pregar o evangelho, chamá-lo ao arrependimento, esperar que a obra soberana de Deus o transforme da morte para a vida. Interessante, né? Porque o pastor Paulo, como que ele chama mesmo? Paulo Júnior, né? Eu assistia muitas pregações dele quando eu era protestante, né? Ele tem essa pegada calvinista que eu gostava bastante. É interessante que ele relata, né, que essa conversão está se dando principalmente nas igrejas históricas, né? O que são as igrejas históricas? Igreja luterana, igreja anglicana, igreja presbiteriana, né? Igreja reformada de um modo geral, né, de linha calvinista, vamos dizer assim, né? E realmente a gente tem observado essas conversões, né? Mas não somente nessas igrejas, tá? De um modo geral. É interessante, né, que para eles, como que eles olham essas conversões, né? Eles olham que não houve uma conversão verdadeira ao evangelho, né? Interessante ele trazer isso, né? É, é como se ele não quisesse investigar de fato o que está acontecendo, né? Ele só olha pro fenômeno e fala assim: ah, isso aí é, são pessoas que não se converteram de verdade, e a culpa é porque a gente não está pregando o evangelho, né? Então, é um, o fenômeno, né, dessa conversão dos protestantes ao catolicismo está acontecendo, né? E já tem incomodado os protestantes aí, né? Vou deixar mais um vídeo aqui para vocês
e para a gente entender um pouquinho mais dessa questão. Protestantes se convertendo ao catolicismo. Isso é verdade? Se sim, por quê? Se sim, nós, protestantes, temos aí alguma culpa nisso? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Eu ouço sim relatos de protestantes se convertendo ao catolicismo. Mas é um movimento de massa isso? Então, mas antes de falar sobre isso, dessa parte sim, que tem protestantes se convertendo ao catolicismo, é necessário falar sim sobre os dados do IBGE. Ah, vai falar dos católicos do IBGE? Ah, isso aí não conta. Não conta sim, e já vou explicar o porquê. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aí esses dados do IBGE. Números de evangélicos cresce 61% no Brasil, né? Esse é o censo de 2010. O número de evangélicos no Brasil cresceu cerca de 61% em 10 anos. Temos notado um declínio acentuado na população católica no Brasil. E essa é uma tendência observada no censo de 91, 2000 e 2010. Eu sei. Dentro disso aqui, né, a gente sabe, né? Olha, tá cheio de católico do IBGE, como eles dizem. Eu sei. O que é o católico do IBGE? Que é o católico. Pessoal, agora ele vai falar algumas outras questões aqui que não vem ao caso, né? Mas o que eu queria trazer para vocês? Sempre que a gente observa um protestante relatando sobre a conversão sobre esse fenômeno, né, que está acontecendo, eles vão dizer que, na verdade, os protestantes, né, a quantidade de protestantes tem aumentado frente aos católicos, né? E realmente, se a gente for observar os últimos censos, né, do IBGE, realmente a população católica diminuiu quase que pela metade, né? Se a gente pegar aí principalmente nos últimos 100 anos, né? Diminuiu quase que pela metade. Mas o que acontece, né? O fenômeno da conversão do catolicismo, né, ao catolicismo, ela tem se dado muito recentemente, né? Depois de 2010, que foi o último censo, né? E isso eu acredito que tenha se dado ao seguinte fato: a partir de 2010, a internet ela ganhou um poder muito grande de trazer, né, acesso a informações de forma mais rápida, né? A abertura a várias pessoas poderem produzir conteúdo, como eu estou fazendo aqui nesse canal, né? Para tentar mostrar não só um lado da história, né? Mas a gente tem acesso hoje a tudo que a gente quiser ter, né, de informação histórica, né? Seja errado ou não. É claro que a gente tem que fazer uma investigação sobre isso. Mas o fato é que os protestantes eles também têm uma mania, e eu queria que vocês se atentassem a isso no seguinte: quando eles olham para o IBGE para contabilizar, né, que os protestantes estão aumentando frente aos católicos, para eles, todo mundo é protestante, né? Todas essas conversões são conversões de católicos para o protestantismo. Só que existe uma diferença qualitativa entre as conversões de protestante para católico e de católico para protestante, né? Quando um católico se torna protestante, na maioria das vezes, né, era uma pessoa que não conhecia nada sobre o catolicismo, nada sobre a fé católica, né? E a gente vê aqueles relatos: eu me converti depois que eu comecei a ler a Bíblia. Eu não sabia nada da Bíblia e depois que eu virei protestante, eu comecei a ler a Bíblia. Ou seja, a pessoa era católica, que a gente chama, né, o católico de IBGE, né? Só que essas conversões se dão, na sua maioria das vezes, para aquelas igrejas neopentecostais, né? Igreja Universal, Igreja da Graça, Igreja Mundial, né? Que são aquelas igrejas que nem os protestantes reconhecem como verdadeiras igrejas, né? São igrejas que já se perderam, já se desviaram da verdadeira mensagem do evangelho, né? E isso é interessante, porque no momento em que essa conversão é interessante para eles contabilizar no IBGE, eles contabilizam. Mas no momento que a gente vai fazer uma apologética, por exemplo, contra a teologia do coach ou a teologia da prosperidade, eles vão alegar que é o seguinte: isso aí isso aí não é evangélico, né? Isso aí é outra coisa. Então a gente precisa ser bem honesto quando a gente for fazer essas análises, tá bom? Se você é protestante, faça essa análise e olhe realmente ao seu redor, você vai observar que é exatamente isso que eu estou dizendo, né? Um outro ponto é que esses relatos que a gente tem, né, de conversões do protestantismo ao catolicismo, elas já acontecem de uma forma diferente, né? Na maioria das vezes, ela se dá pelo estudo, seja estudo da Bíblia, um estudo teológico ou um estudo histórico, né? Existem inúmeros relatos, né, de pessoas que começam a investigar o catolicismo,
adentram ali na história da igreja, na era patrística, por exemplo, e percebem que a igreja cristã, ela sempre foi católica, né? Ela sempre foi católica. Então, existe sim, né? Eu não vou dizer que todos os protestantes estão virando católicos, né? Seria uma loucura dizer isso, mas o que eu estou afirmando? Que as conversões de protestantes para católicos são uma conversão de maior qualidade. São pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo, porque, vou dar um exemplo meu particular, né? Quando eu me converti, quando eu deixei de ser protestante, eu perdi tudo que eu tinha. Perdi todas as amizades que eu tinha, todos os relacionamentos que eu tinha, né? E sempre que eu falo da minha conversão do protestantismo ao catolicismo, eu me lembro daquela parábola que o próprio Cristo, né, nos ensinou, que havia um tesouro num terreno escondido, e quando uma pessoa descobriu sobre aquele terreno, ele vendeu tudo que ele tinha, ele abriu mão de tudo para poder comprar aquele terreno e ter aquele tesouro em mãos, né? Esse tesouro é a verdadeira fé, é a verdadeira igreja que Cristo fundou para nós, né? Então, se você talvez é um protestante que está a vias de se converter, está investigando o catolicismo, né? Saiba que é uma conversão dura, é uma decisão que vai te custar alguma coisa, tá bom? É, e aí, falando um pouco mais sobre a minha conversão, né? Quando eu estava investigando os dogmas da Igreja Católica, por exemplo, questão das imagens, né? Questão de purgatório, intercessão dos santos, né? Esses, vamos dizer assim, esses dogmas e doutrinas que são mais atacadas, né, pelos protestantes, eu percebi que existia uma diferença entre o que os protestantes falavam que aquilo era, né, e aquilo que os católicos realmente diziam que aquilo era. Por exemplo, eu cresci, né, desde pequeno, fui evangélico, meus pais eram católicos, se converteram, né. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai tinha uma conversão, por exemplo, na igreja, né? Um cara que era católico virava evangélico, meu pai ia lá na casa da pessoa, pegava as imagens lá e a gente levava para casa para quebrar, né? Era basicamente isso que a gente fazia. Tem essa lembrança muito viva na minha mente. E quando a gente olha, por exemplo, vou dar o exemplo do purgatório, né? O que que eu aprendi? Talvez você também tenha aprendido, né? Que o purgatório não está na Bíblia, né? Não existe base bíblica para o purgatório. E aí eles usam sempre aquela passagem lá, né? Ao homem está fadado morrer uma única vez e após isso vem o juízo, né? Ou seja, não existe espaço para ter uma segunda chance. Você tem que escolher Cristo nessa vida, senão se você não se salvar, né? Se você não ser salvo nessa vida, não vai ter uma segunda chance, né? Como se o purgatório fosse uma segunda chance. Quando você pega ali o catecismo, quando você pega os padres apostólicos falando sobre o que é o purgatório, você para diante e fala assim: poxa, tudo que eu aprendi sobre o purgatório era uma mentira. Tudo que eu aprendi sobre os dogmas católicos era mentira, né? É o famoso espantalho, né? Eles criam um espantalho do que é o purgatório e ficam batendo nesse espantalho, sendo que o purgatório real tá aqui, né? E foi assim com 100% dos dogmas católicos, né? Exceto aqueles que eu não conhecia, que eu aprendi do zero, tá? Eh, que não tinha um preconceito formado, mas, por exemplo, questão do uso de imagens, questão de Nossa Senhora, questão dos santos, intercessão dos santos, né? Enfim, a gente vai falar um pouco mais desses dogmas ao longo do vídeo. Mas a grande questão que eu percebi quando eu me converti foi que, ao investigar isso, eu percebi que os ataques nada mais eram do que fundamentados em mentiras. Eu me fiz a seguinte pergunta, né? Se a Igreja Católica é realmente a Babilônia, né, a besta do Apocalipse, né, é realmente uma igreja que foi contaminada, né, degenerada, como é dito, por que que eu preciso criar tantas mentiras para atacar ela, né? Por que que eu tenho que inventar histórias, criar espantalhos para atacar
uma igreja que já é decaída. Bastaria eu simplesmente contar a verdade sobre essa igreja e isso bastaria para que ela acabasse, não é mesmo? Né? E quando eu me fiz essa pergunta, eu parei para perceber que realmente não existe uma apologia contra a Igreja Católica 100% sincera. Né? A gente vai ver isso no final desse vídeo, tá bom? E para a gente, né, responder a grande questão desse vídeo, né, do porquê que protestantes estão se tornando católicos, eu quero responder para você de antemão que a grande culpada, né, um dos maiores culpados é a própria apologética protestante. São os próprios representantes do protestantismo na sua defesa da fé protestante, né, que na verdade, no fim das contas, é um ataque à Igreja Católica, né, não existe defesa da fé protestante. Essa apologética feita do jeito que está sendo feita nas redes sociais, pelos grandes nomes que existem aí no Brasil e no mundo, estão auxiliando quem está investigando a fé católica a se tornar católico. Baseado principalmente nisso que eu disse para vocês, né, na questão de que, à medida que eu olho o que o católico, ou a Igreja Católica diz sobre determinado dogma, e olha o que o pastor, por exemplo, Paulo Júnior, vai dizer, ou os pastores que eu vou trazer aqui vão dizer sobre as doutrinas, a gente percebe que existe um grande abismo, uma grande diferença, né? Então, quando você olha, você fala assim, poxa, aquele pastor ali não tem nem noção do que ele está falando, né? E isso ajuda muito para quem é protestante que está começando a investigar a fé católica a realmente se decidir pela fé católica. E agora a gente vai, vou falar um pouquinho aí, né, sobre esses exemplos, né? Vamos trazer aqui um pouquinho desses exemplos do desses pastores que fazem essa apologética. Isso da Igreja Católica, embora ela diga que começou com Cristo, na verdade ela toma forma a partir de 324 com o decreto do imperador Constantino, que torna o cristianismo em religião oficial do Império Romano. E multidões então concorrem para a Igreja cristã para ganhar o favor do imperador. E não se conformando com a pureza do evangelho simples, começou-se a acrescentar ritos pagãos e modificar doutrinas. Eu vou falar de alguma delas mais adiante. No século XI, na verdade em 1054, houve o grande cisma do Oriente. Foi a primeira grande divisão na igreja chamada católica. As pessoas geralmente pensam que a reforma protestante foi a grande divisão. Não. Bem antes já teve o chamado grande cisma do Oriente, quando os líderes da igreja, no começo da igreja... Bom, pessoal, isso aqui é absurdo a gente ver isso aqui em pleno século XXI, né? A gente vê que o Augusto Nicodemos, que era um cara, assim, eu ouvia a pregação dele direto, né? Quando eu era protestante, eu era calvinista e gostava bastante das pregações e tudo mais. Mas dizer que Constantino transformar a religião cristã na religião do Império Romano, e que aí se deu a degeneração da igreja, cara, é só você jogar no Google aqui, ó, fiz aqui no Google. Quem tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano? Tá aqui, ó, Imperador Teodósio no ano 380. Constantino já tinha morrido há muito tempo, né? No Edito de Tessalônica. O que Constantino fez foi dar liberdade de culto aos cristãos, tá? Simplesmente isso, né? Constantino, na verdade, ele se converte, né, ao cristianismo. Existe um grande debate sobre isso, né? Inclusive, eu indico para vocês que vejam um vídeo do Lucas Lancaster respondendo o Rodrigo Silva sobre isso, né? Para vocês terem mais profundidade sobre esse tema. Mas para não ficar muito longo o vídeo, vamos dar continuidade aqui, né? Primeiro, pastor que quer falar sobre o catolicismo, quer refutar o catolicismo, mas não sabe o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Vamos lá.
Certamente nós não devemos orar Maria e nem cultuá-la. Óbvio que não. Não tem. A Bíblia é completamente contrária a isso aí. Evidentemente, Maria também não era sem pecado, porque ela foi favorecida por Deus. E ela também não era a mãe de Deus. Aqui é um silogismo, não é? É um sofisma aqui. Vamos lá, pessoal. Só para comecinho do vídeo aqui, ele fala que a gente não deve adorar Maria. Nós, católicos, não adoramos Maria. Adoração é um ato da inteligência e da alma, de reconhecimento e honra à divindade, ao Deus Trino, né? Maria é uma criatura. Nós reconhecemos Maria é uma criatura, não tem como adorar algo criado, tá? Exceto a natureza de Cristo, mas isso é um assunto bem avançado, tá? Outra coisa que ele fala aqui, né? Deixa eu voltar aqui que eu já me esqueci. Contrária a isso aí. Evidentemente, Maria também não era sem pecado, porque ela foi favorecida por Deus. E ela também não era a mãe de Deus. Aqui é um silogismo. A questão de Maria ter sido favorecida, escolhida por Deus, não impede ela de ter nascido sem o pecado, né? Ter a Imaculada Conceição. Isso aí só disso aí é um vídeo de 1 hora aqui pra gente tratar, né? Mas só para mostrar pra vocês que a forma como ele explica o porquê que as coisas não podem ser o que são, na verdade, não refuta, né, o fato em si. Agora ele vai falar sobre a maternidade divina de Maria. Não é? É um sofisma aqui. Jesus é Deus. Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é mãe de Deus. O que está de errado aqui nessa lógica? Logo na primeira frase, quando diz Jesus é Deus, porque essa frase está incompleta. A frase certa é Jesus é Deus e homem. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Então, Maria é mãe da natureza humana de Cristo, porque Deus é eterno. Deus não tem mãe, não tem princípio, não tem fim, não tem começo. Ele é o que ele é para todo sempre. É isso que o nome dele, Yahweh, significa. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sempre fui isso. Eu sou imutável, eu sempre existi da maneira que eu sou. Então, dizer que Maria... E é interessante, né? Porque o Augusto Nicodemos aqui, ele não concorda nem com João Calvino, né? Que é talvez aí o principal teólogo da igreja presbiteriana, né? Porque João Calvino cria na maternidade divina, né? Isso é óbvio. O que acontece? Qual que é o erro de Nicodemos aqui? Ele não saber do que se trata o dogma da maternidade divina. Por que nós dizemos que Maria é mãe de Deus? Nós dizemos que Maria é mãe de Deus porque Maria é mãe de Jesus Cristo e Jesus Cristo é Deus, né? É claro que Jesus Cristo é homem, né? Mas quando por exemplo, se você perguntar para minha mãe, Sandra, você é mãe de quem? Ela vai falar assim, eu sou mãe do João Vitor e da Ana Elisa. É impossível que você seja mãe, né, que alguém seja mãe de uma natureza. Você é mãe de uma pessoa. Jesus Cristo é uma única pessoa que subsiste em duas naturezas, né? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, né? Se nós separamos isso da forma que Nicodemos está fazendo, é impossível a gente ser justificado. A gente acaba com o centro da nossa salvação. Nós somos salvos porque Jesus Cristo é uma única pessoa que possui a natureza divina e a natureza humana. Jesus Cristo é o pontífice, é o mediador entre os Deus e os homens, porque ele é Deus e ele é homem, né? Então ele não estudou e nunca entendeu, nem sequer pesquisou o Concílio de Éfeso, que é onde foi definido esse dogma, né? Esse dogma ele foi definido, o Theotokos, né, Maria, mãe de Deus, contra o heresiarca Nestório, que dizia que Jesus Cristo, né, que Maria era mãe só de Jesus Cristo, não era mãe da segunda pessoa da Trindade. Né? Nós, quando dizemos que Maria é mãe de Deus, não dizemos que Maria é mãe da Trindade. Óbvio que não. Né? Inclusive, nós dizemos, Maria é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo, né? Ou seja, ele não sabe o básico do básico aqui sobre maternidade divina, né? Esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo assim que causa vergonha alheia, né? Sobre o Rodrigo Silva. Eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês, né? Rodrigo Silva foi num podcast, né? E assim como Nicodemos disse, ele falou que Constantino transformou, né, a, o cristianismo na religião
oficial do Império Romano, e ele deturpou o cristianismo por causa de um plano maquiavélico político para dominar o Império Romano, né? Basicamente isso que o Rodrigo Silva defende. E aí, Lucas Lancaster fez um vídeo resposta, né? E o Rodrigo Silva respondeu o Lucas Lancaster numa live, né? Nessa resposta, o que o Rodrigo Silva fez? Ele pegou um livro, né? Um livro lá, abriu o livro na live, leu, né? Porque Constantino não há motivos para a gente crer que Rodrigo Silva, que Constantino se converteu ao cristianismo, né? E guarda o livro e conclui que o Constantino realmente não tinha se convertido. Só que o Rodrigo Silva não esperava que o Lucas Lancaster fosse pegar o livro também para ler, né? E aí acontece esse episódio aqui desse vídeo. Eu fiquei realmente espantado aqui, pessoal. E nesse momento, eu digo isso não com o intuito de atacar. Eu vou deixar o adjetivo pra vocês. Ele leu o parágrafo de Daniel Hopes, no qual o autor menciona as opiniões daqueles que, como Rodrigo Silva, creem na hipótese da falsa conversão por razões políticas. Ele lê um parágrafo inteiro de Daniel Hopes, mas omite a última frase do parágrafo. Eu não acreditei quando eu vi. Quando eu abri e li, e vi que ele propositalmente ocultou uma frasezinha simples. Daniel Hopes fala: outros, indo ainda mais longe, suspeitaram da sinceridade do gesto de Constantino e, baseando-se no fato de não se ter batizado senão 25 anos mais tarde, consideram a sua conversão como manobra de uma ambição astuciosa, e quanto à história das visões, vem nela apenas uma fantasia romanesca. Ele até fala, tá vendo? Tem um imprimatur aqui, é católico. Ele omite a última frase. No entanto, diz Daniel Hopes, pelo que se conhece desse homem, o fato, as visões, nada tem de inverossímil. É Daniel Hopes negando o que ele está dizendo anteriormente, que as visões não são inverossímeis. Ele ocultou isso de propósito. Ele leu o parágrafo inteiro e ocultou a última frase para sustentar que Daniel Hopes acreditava na hipótese da falsa conversão. Pessoal, isso aqui não é isso. Vocês entendem? Imagina uma pessoa que cresceu evangélica, né? Estudou por alguns anos teologia, era assíduo dentro da igreja protestante, era professor de escola bíblica dominical, e no momento que a gente começa a investigar o catolicismo, a gente se depara com isso, né? Que tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a igreja católica nada mais é do que mentiras, do que falsas acusações, falsas histórias, né? Isso é muito triste. E esse é um dos motivos, talvez o principal motivo, do porquê protestantes estão se tornando católicos, porque eles estão conhecendo a verdadeira história da igreja. Vamos continuar aqui. Podemos considerar o catolicismo como uma seita? Ou é apenas uma vertente equivocada do cristianismo? Não, o catolicismo é certamente uma seita. O modo como Paulo trata aqueles que adicionam obras no processo da salvação é como herege. Está em Gálatas, é outro evangelho. Então, para mim, o catolicismo é um spin-off de cristianismo, certo? É uma corrente cristã que ao longo da história foi se perdendo. E aí eu pergunto pro Iago Martins, você já procurou saber sobre como é a soteriologia da Igreja Católica? E uma coisa maravilhosa que existe da Igreja Católica, pessoal, é tudo documentado. A gente tem os documentos oficiais de milhares de anos, né? Não é igual, por exemplo, a igreja que eu fazia parte, né? Mesmo eu fazendo parte de uma igreja arminiana, eu era calvinista. Quando eu estava dando aula na escola bíblica dominical, eu ensinava ali um calvinismo velado. Meu pastor era arminiano, ele ensinava arminianismo velado, né? Então, assim, a igreja não tinha uma confissão de fé clara, né? Vamos dizer assim, né? Porém, a gente pode pegar, por exemplo, o Iago Martins aqui, que eu via vídeo dele de noite, achava maravilhoso, né? Ele fala assim, essa falácia de que a Igreja Católica adiciona obras, né, no processo de salvação, e vinha aqui, ó, no documento, Concílio de Trento, cânone sobre a justificação, 811.811, cânone 1. Se alguém disser que o homem pode ser justificado perante Deus pelas suas obras feitas, ou segundo as forças da natureza, ou segundo a doutrina da lei, sem a graça divina merecida por Jesus Cristo, seja excomungado. E aí, Iago? A Igreja Católica adicionou as obras no processo de salvação? Tá aqui. Convido você a ler um pouco mais sobre aquilo que você está criticando, né? Cânone 1. Se alguém disser que o homem pode ser justificado perante Deus pelas suas obras, sem a graça divina merecida por Jesus Cristo,
seja excomungado. Quem acredita que você pode ser justificado pelas suas obras sem a graça divina, não faz parte da Igreja Católica. Tá bom? Vamos pro próximo. E o comércio das indulgências, que fez com que Lutero bradasse contra aquela corrupção a que chegou a igreja da sua época. Nada disso tem base bíblica. Na Bíblia, o perdão é um dom gratuito de Deus. O bandido na cruz, de novo, ele se arrependeu dos seus pecados e ele foi salvo, não precisou pagar por nada. E o comércio das indulgências. Aqui a gente tem um erro clássico, né? Inclusive, Lutero, ele cometeu esse erro, né? Mesmo sendo um padre católico, Lutero não sabia, não entendia exatamente o que eram as indulgências. As indulgências não são o perdão dos pecados, tá? Vamos ler aqui o catecismo, né? O que é indulgência? Catecismo, parágrafo 1471, tá, pessoal? Agil Magalhães, para você não passar vergonha da próxima, vamos lá. A indulgência é a remissão perante Deus da pena temporal devido aos pecados, cuja culpa já foi apagada. Os pecados já estão perdoados, tá? Remissão que o fiel devidamente disposto obtém em certas e determinadas condições, tá? Vamos só explicar um pouquinho mais detalhado para vocês entenderem. A indulgência, ela está relacionada muito intimamente com a questão do purgatório também, né? E com a questão da santidade. Para nós, católicos, né, como que se dá a justificação? Né? Como que nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça, pela fé, né? A justificação é infusa antes mesmo que a gente tenha fé, né? E a partir daí a gente vai fazendo obras, e essas obras que são manifestadas pela graça de Deus nos ajudam a nos moldar mais a Cristo, né? Para nós católicos, só entra no céu quem é santo, puro e perfeito como Cristo foi, tá? Então a nossa alma tem que se igualar à alma de Cristo. O que acontece para aquelas pessoas que têm os pecados perdoados, mas a alma ainda não está completamente perfeita? Essa alma, ela vai ser purgada, né, para alcançar essa perfeição, tá? Estou falando aqui de um modo bem básico, mas é isso, tá? A nossa justificação, ela não é um processo jurídico igual é para o protestante, que você tem Deus como juiz, você tem o pecador como réu. O pecador, ele é inocentado porque na verdade, o pecador, ele é culpado e a pena quem cumpre é Cristo, né? Não é isso, né? Porque nesse exemplo protestante, o pecador nunca deixa de ser pecador. E é isso que Lutero ensinava. Para nós católicos, não. O pecador deixa de ser pecador e se torna santo. Né? Isso, questão da santidade na Bíblia, não preciso nem citar aqui. Mas depois eu faço um vídeo só sobre purgatório, sobre indulgência, tá? Vamos continuar aqui para a gente finalizar, tá? Tanto dizer que ela intercede por nós pecadores, além de não combinar com a fé que Maria possuía, e além de não combinar com a característica de um ser humano normal, também não combina com a afirmação expressa da Escritura, que só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. É que o Hernandes Dias Lopes, né, outro grande pregador protestante, ele comete um engano, assim, clássico, né, de confundir mediação com intercessão, tá? E é interessante porque realmente a Igreja Católica, nós acreditamos também que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, conforme está lá na Bíblia, né? Mas uma coisa que o protestante não entende é que existe sim uma intercessão dos santos, né? Aqueles que estão no céu, das nossas orações. Isso não necessariamente imputa nesses santos características como onisciência, onipresença, né? Que eles acreditam que são necessárias, né? Vou dar um exemplo básico. Lá na Bíblia, tem um episódio que o apóstolo Paulo, ele, se não me engano, ele estava preso, né? E ele ouve uma intercessão, né? De um outro irmão que estava em outro local, né? O que acontece ali? Deus permite que
Paulo escute aquela intercessão para que ele interceda também, né? Aí os protestantes vão objetar, né? Fala assim, mas isso aí, Paulo estava vivo, ele não estava morto, né? Pessoal, a nossa religião, Deus, está na Bíblia, Jesus Cristo fala, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, né? E ainda Jesus cita, né? Abraão, Isaac e Jacó, mostrando que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? E para não deixar aqui só nas minhas palavras, né? Eu ia até trazer um texto do catecismo, mas eu falei assim, vamos trazer aqui um texto da Bíblia e explicar para o pessoal, né? Apocalipse 5:8. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, né? Isso aqui é um versículo clássico sobre a intercessão dos santos. João Vitor, santos aqui em Apocalipse são quem tá na terra, né? Quem tá vivo, né? Realmente, esses santos aqui são os que estão na terra, né? Mas quem que tá com as salvas de ouro cheias de incenso? Quem que tá aqui? Os 4 animais e os 24 anciãos. Esses 4 animais e 24 anciãos, para quem não entende, são os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 apóstolos. São santos que estão lá no céu, pegando as taças cheias de ouro e derramando-os diante de Deus, né? Se não me engano, 6:9 também fala, né? Que aqui, ó, clamava com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas os nossos santos que habitam sobre a terra, né? Ah, aqui, ó. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas os nossos santos dos que habitam sobre a terra? João, aqui não tem intercessão dos que estão mortos, dos que estão lá na terra com os que estão no céu. Não, mas é para mostrar para vocês que os santos que estão lá no céu diante de Deus estão vivos, conscientes, intercedendo diante de Deus, né? E, enfim, que daria também um outro vídeo, né? Mas para a gente finalizar, né? Quero finalizar já aqui o vídeo, né? Para responder essa questão do porquê os protestantes estão se tornando cada vez mais católicos, né? E o que mais, assim, além disso, né? Uma das coisas que mais me aproximaram do catolicismo foi ler a vida dos santos, né? Ah, tem esse livro aqui, ó, chamado Preparação para a Morte, né, de Santo Afonso Maria de Ligório. Esse livro aqui, pessoal, Santo Afonso Maria de Ligório, ele faz 30, se não me engano, 36 meditações sobre a morte, né? Uma coisa que a gente nunca aprende, nunca faz no protestantismo meditação sobre quase nada, né? Mas no final das meditações, Santo Afonso faz orações. E Santo Afonso ele faz uma oração tão íntima de Deus. Ele tem um relacionamento, você percebe no modo como ele conversa com Deus através de suas orações. E eu lembro que, tipo assim, eu li esse livro aqui de manhã, né? Chegava de noite, eu ia para a igreja e percebia a vasta distância que existe, né, entre a oração de um santo, daquele que está próximo de Deus, de uma oração de um protestante. Assim, a diferença é avassaladora, né? Você, eu te convido, faça a leitura de uma oração de Santo Afonso Maria de Ligório desse livro e me diga se você já viu algo parecido em qualquer culto cristão ou qualquer culto protestante, tá? É isso, pessoal. Esse vídeo foi um vídeo um pouco diferente, né? Mas é isso que eu queria trazer para vocês.
Não esqueçam de curtir o vídeo para ajudar bastante o canal. Deixe um comentário aqui, seu relato de conversão, e compartilhe com aquele amigo seu que está flertando com o catolicismo, para ele ter essa análise aí, beleza? Fique com Deus, salve Maria e viva Cristo Rei.